Nós vamos falar sobre o Plano Real. Completou 30 anos esta semana. A atual moeda brasileira derrubou a hiperinflação e estabilizou a economia, mas também perdeu o valor. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a economista Alessandra Campos. Alessandra, está tudo bem com você? Seja bem-vinda. Ótimo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Temos que comemorar muito ou não? Temos que comemorar. Se nós fizermos uma análise do antes do Plano Real para o cotidiano de hoje, nós temos sim que comemorar. Por quê? Você viveu a época da hiperinflação? Eu estou perguntando exatamente por isso, porque é uma geração inteira. Tem muita gente que nasceu depois e não sabe o que é uma hiperinflação. Naquela época, meu pai tinha um mercado. Sim. E eu ajudava meu pai no mercado. Então, nós víamos os consumidores, eu era uma garotinha, né? Mas já ajudava. E nós víamos os consumidores, os clientes chegando apavorados quando recebiam. Por quê? Porque o salário praticamente derretia. Durante dias não dava para esperar para comprar, você tinha que acumular compras, porque as marcações eram constantes no mercado. Então, tanto nós sofríamos com aquelas marcações constantes, quanto o consumidor sofria porque ele viu o seu dinheiro derreter. Então, quem viveu uma hiperinflação, e graças a Deus hoje, apesar dos problemas econômicos que nós temos condições de planejar um pouco mais. Nós temos uma estabilidade econômica que foi conquistada. Porque naquela época a gente tinha um preço de manhã, quando chegava de tarde já era outro. Sim. Você não sabia se você gastava o dinheiro todo comprando ou se fazia uma reserva. E nós tivemos quantos planos desde quando o Sarney assumiu? Nós tivemos 6 planos. 6. Nós tivemos o plano Cruzado 1, Cruzado 2, o plano Bresser, o Verão, Collor 1, Collor 2. Quer dizer, a população, quando o Sebrae veio o plano Sebrae, antes veio a URV, que é a unidade de medida, que fez a conversão do valor, e nós tivemos uma população desacreditada. Ninguém acreditava, porque o problema da hiperinflação, ele vem desde a década de 70. Então, imagina, de 70 para 90, 93, quando Itamar Franco então lançou aí a URV, com apoio do FHC, Fernando Henrique, enfim, Fernando Henrique Cardoso. E o que foi um ponto interessante? Estávamos desacreditados, porém, foi conduzido de uma forma, parece que por tantos planos que já tinham ocorrido, a equipe econômica na época conseguiu conduzir de forma a esclarecer para o público, para a população, que passar credibilidade, esclarecendo o que seria o passo a passo. A gente teve outros planos, tivemos até confisco de poupança, coisas absurdas, não deram certo. Por que o Plano Real deu certo? Bom, o Plano Real ele teve especificamente o objetivo de combater a hiperinflação. Sim. Então foi todo um contexto, de tornar o câmbio fixo, de diminuir as contas públicas, equilibrar os gastos públicos. Com isso a gente viu, nós tivemos privatizações, aumento de receita para o Estado. Então a gente conseguiu equilibrar as contas públicas, conseguiu fazer uma conversão de uma moeda que estava muito fraca, que era o cruzado, que era indexado à inflação, o Cruzeiro Real, o Cruzado Real, que era indexado à inflação, e nós passamos então a indexar a nossa moeda a uma moeda forte, que foi o dólar. Aumentamos as nossas divisas, adquirindo dólar, com isso chamamos, aumentamos os juros também, que é um ponto fraco disso tudo, porque quando aumentamos os juros, a gente chama o capital estrangeiro para investir, para trazer os recursos em dólar para o Brasil. Contudo, a gente tem um probleminha, que é o crescimento. Então, nós tivemos um terreno onde a hiperinflação foi combatida, porém, de lá para cá, nós não temos crescimento e vamos falar de desenvolvimento econômico, que é maior do que o crescimento. Eu queria até trazer para cá, para a gente trazer. Hoje, por exemplo, a nossa briga é para reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros, que ainda está alta, não é? Como é que está essa situação agora? Existe aí duas forças, que é o governo, que quer gastar hoje o Banco Central ele é independente, o nosso câmbio desde 94 ele é um câmbio flutuante. Então eu vejo assim, a democracia
não permite mais voltar aos números de antes de 94. Eu penso que essa geração, e nós que vivemos parte daquele momento, né, não queremos voltar ao momento e não aceitaremos um governo que ultrapasse, por exemplo, as metas da nossa inflação, que traga um mercado muito instável. Então, eu vejo essas duas forças necessárias. É uma vigilância constante. Mas, ao mesmo tempo que a gente controlou a hiperinflação, a gente diminuiu a inflação, a gente teve uma série de ganhos, sem dúvida nenhuma, muito importantes, mas a gente tem um desafio. A questão da distribuição de rendas, que é uma das piores do mundo. A gente ainda tem gente passando fome, a gente tem muita gente pobre e o rico está cada vez mais rico. Nós temos 1% dos mais ricos desse país, né, retendo aí 30% da geração de renda nacional. Absurdo, né? 1%. Enquanto nós temos 40% dos mais pobres, né, dividindo aí 10% dessa renda. Então, a concentração de renda é um fator extremamente importante, tem que ser considerado. Já tem um economista, que é o Myrdal, ele fala do ciclo da pobreza, dessa manutenção do ciclo da pobreza, e nós estamos nele há muito tempo. Então, realmente é preciso pensar em planos nacionais, não em plano partidário. Nós precisamos de uma política que pense o Brasil como um plano nacional. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Carlos Américo Pacheco, ele fala muito da fragmentação da nação. Então, a fragmentação das nossas grandes regiões brasileiras, os laços entre essas grandes regiões, eles estão fragilizados. Não se pensa o Brasil como todo, né? Estamos com saudade de políticas que pensem o Brasil como todo, que pensem nessa potencialidade que é o Brasil. Tá aí um bom recado. Obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço.